que é conjuntivite? A conjuntivite é uma inflamação que acontece na conjuntiva, que é uma pelinha bem fininha que tem em cima dessa parte branca do olho. Então, ela é uma inflamação que pode ser de infecção, pode ser vários motivos para que tenha essa inflamação. Qualquer uma dessas inflamações a gente chama de conjuntivite. O que é o tersol? O tersol, o nome popular é tersol, né? O nome mais técnico é ordéolo. É uma inflamação também, assim como a conjuntivite é uma inflamação, o tersol também é uma inflamação, mas é uma inflamação em outro local, é uma inflamação na pálpebra. Então, a gente tem umas glândulazinhas que produzem gordura que cai no nosso olho. Na verdade, faz parte do nosso filme lacrimal. A lágrima tem uma parte mais líquida, mais aquosa, e tem uma parte de gordura, que é produzida por essas glândulazinhas. Quando uma dessas glândulas entope, ela começa a acumular a secreção gordurosa que ela produz, começa a acumular a montante, né? Acumular para trás da região onde entupiu. E isso pode causar uma inflamação, que normalmente é acompanhada de uma infecção, porque junta bastante secreção ali, as bactérias adoram aquilo, né? Então começa ali a se alimentar daquela secreção e causa uma inflamação na pálpebra. E isso é o tersol. Então o local de acometimento do tersol é diferente da conjuntivite. O tersol pode dar na pálpebra, tanto embaixo quanto em cima, e a conjuntivite é na conjuntiva, que é a pelinha que cobre o olho, né? Que cobre a parte branca do olho. Qual a diferença entre a conjuntivite e o tersol? Então, a diferença entre a conjuntivite e o tersol, embora os dois sejam bastante comuns no consultório, são inflamações bem prevalentes, a diferença é o local de acometimento. Então, a conjuntiva, ela dá na bola do olho mesmo, então ela dá nessa pelinha que recobre a parte branca do olho, e o tersol, ele acomete a pálpebra. Então, pode ser tanto a pálpebra de baixo quanto a pálpebra de cima. Então, o local de acometimento é diferente. Quais são os principais tipos de conjuntivite? A conjuntivite, ela tem vários tipos. O mais comum e o mais temido, digamos assim, é a conjuntivite infecciosa. A conjuntivite infecciosa pode ser causada tanto por vírus, que o principal é o adenovírus, que é o vírus de resfriado comum. Pode ser causado também por algumas bactérias, que são o tipo de conjuntivite infecciosa que é o mais prevalente. Entre os vírus, também pode ser causada pelo herpes simples, que é aquele vírus que normalmente dá lesões na boca. Também pode acometer e causar conjuntivite. Outro vírus que tem causado conjuntivite aí nos últimos 2 anos é o Covid-19. Também é um acometimento do Covid-19 à conjuntivite. Sobre as conjuntivites bacterianas, é bom a gente lembrar que existe duas conjuntivites do recém-nascido, que é por gonococo e por clamídia. Essas duas bactérias, elas são de doença sexualmente transmissível. E ela é bem comum no recém-nascido, principalmente pelo parto normal, porque quando a criança passa pelo canal de parto, ela acaba se infectando o olho. E elas são conjuntivites graves. Então, não é tão prevalente assim, mas ela é tratada, é bem importante que se use o colírio ao nascimento. Tem 2 tipos de colírio que podem ser usados ao nascimento do bebê para prevenir as conjuntivites neonatais. E secreções no olhinho da criança tem que levar no oftalmologista com certa rapidez, tá? Porque elas têm um acometimento bem grave para os olhinhos das crianças. Além das contagiosas, tem outros tipos de conjuntivite. Então, a gente tem bastante conjuntivite alérgica, que costuma dar mais em crianças ou em adultos jovens. A conjuntivite alérgica, ela acomete mais meninos do que meninas, um pouco mais. E pode ser alergia a vários tipos de coisas. Então, pode ser tanto a ácaro, quanto pólen, quanto pelo de animal, quanto perfume, produto de limpeza. Todas essas coisas podem dar causar uma conjuntivite alérgica. A conjuntivite alérgica, ela também está muito associada a outras alergias da criança.
Então, normalmente é uma criança que já tem uma rinite alérgica, ou uma dermatite atópica, ou uma asma. E o tratamento das outras alergias, em conjunto, também melhoram a conjuntivite alérgica. Além da conjuntivite alérgica, da infecciosa, a gente também tem a conjuntivite química. O que é? É quando cai algum produto químico no olho. Pode ser desde cloro da piscina, ou uma maquiagem, que a pessoa tem alguma sensibilidade, uma maquiagem que caiu dentro do olho, ou pode ser algum produto de limpeza, alguma coisa assim. Isso causa uma irritação, e essa irritação causa uma inflamação chamada conjuntivite. Importante nesses casos, né, sempre lembrar qualquer tipo de acidente com qualquer tipo de produto externo, né, ao olho, precisa fazer uma lavagem abundante com água corrente ou com soro fisiológico, mas pode ser pela água da torneira mesmo, só colocar lá o olho embaixo da torneira e lavar bastante para evitar que tenha alguma complicação maior que essa. Além disso, a gente pode ter traumática, pode ser uma conjuntivite traumática, por uma irritação, uma coceira, pode causar alguma irritação no olho. Quais são os sintomas da conjuntivite? Conjuntivite, o principal sintoma dela é uma sensação de areia nos olhos. Então, a pessoa, ela começa mais ou menos assim. Então, parece que tem alguma coisa estranha, parece que caiu alguma coisa, você fica procurando, não acha nada. Depois vem hiperemia, então o olho fica avermelhado, começa a ter lacrimejamento por essa irritação. Pode ter uma secreção junto, que pode ser mais mucoide, assim, mais como se fosse uma clara de ovo, ou pode ser mais purulenta, a depender do tipo de conjuntivite. Então, uma conjuntivite bacteriana, por exemplo, normalmente tem uma secreção mais purulenta. Pode ter edema de pálpebra também, então mesmo acometendo a conjuntiva, ela cobre tanto essa parte branca do olho quanto a parte de dentro da pálpebra. Então ela pode causar também um inchaço na pálpebra, dificuldade de abrir o olho, aquele olho que acorda grudado, avermelhado. Pode, em alguns casos, causar também um pouco de baixa de acuidade visual, então a visão ficar um pouco embaçada, ou pela secreção, ou por, às vezes, um acometimento da conjuntivite viral na própria córnea, que pode deixar a visão um pouco embaçada. Então esses são os principais sintomas da conjuntivite. A conjuntivite é contagiosa? Então, depende do tipo da conjuntivite que a gente está falando. As duas primeiras que a gente falou, que foi a viral e a bacteriana, são contagiosas sim, e são facilmente contagiosas. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, por isso que quando tem conjuntivite a gente afasta por bastante tempo, por uma semana da escola ou do trabalho, para evitar contato com as outras pessoas, porque ela passa muito facilmente. Como é feito o diagnóstico da conjuntivite? O diagnóstico da conjuntivite, para a gente, apesar da conjuntivite ser a causa mais prevalente de olho vermelho no consultório, ela precisa ser avaliada, porque existem outras causas de olho vermelho que a gente precisa descartar e a gente precisa ver se essa conjuntivite vai precisar de um tratamento mais específico ou não, tá? Então, a gente tem toda aquela aparelhagem, né, do oftalmologista, né? A gente tem um aparelho chamado lâmpada de fenda, que a gente consegue aumentar em 10, 16, 40 vezes o tamanho do olho e a gente consegue ver com mais clareza o que está acontecendo ali, aonde que está o problema. Então, a gente consegue ver que o problema está realmente na conjuntiva e não em nada mais profundo do olho. E a gente consegue diferenciar pelas características de como está a conjuntiva do que causou, qual que é a principal causa. Então, foi uma alergia, ou foi bactéria, ou foi vírus, o que aconteceu ali? Então, a gente consegue ver com mais clareza com o auxílio do aparelho que aumenta o olho, né? É possível prevenir a conjuntivite? É possível prevenir a conjuntivite. A prevenção vem também dependendo do tipo da conjuntivite que a gente está tratando. Então, nas conjuntivites contagiosas, o que é importante para prevenir? O importante é evitar o contato muito direto com as outras pessoas. Então, lavar sempre as mãos, evitar o contato muito próximo quando você estiver com a conjuntivite, separar em casa os produtos pessoais, toalha,
coisas de uso pessoal daquela pessoa precisa ser separado. Inclusive, é importante citar nesse ponto que a conjuntivite, principalmente a bacteriana também, ela começa as duas, a bacteriana e a viral, elas começam em um olho e passam para o outro, podem passar para o outro olho. A bacteriana passa muito rápido normalmente, então às vezes o paciente já chega com sintoma nos dois olhos. Mas a viral, ela tem um tempinho um pouco maior para passar de um olho para o outro, então é comum que o paciente venha com um sintoma em um olho só. E é importante para o próprio paciente prevenir que pegue o outro olho, tá? Então, é legal, por exemplo, eu sempre oriento para os meus pacientes, tomou banho, lavou o rosto, pega uma toalha de papel enquanto você está com conjuntivite, seca primeiro o lado que não tem a conjuntivite e depois com outro papel seca o outro lado, porque às vezes a sua própria toalha você pode passar, ou então coçou do outro lado, passou. Às vezes, na hora que você vai manipular o colírio que você está usando, pega no colírio com a mão suja, acaba acontecendo, ou dentro do tratamento, a gente pode fazer compressa gelada, então aquela aguinha que colocou pode causar contaminação do outro olho. Então, isso é importante para prevenir. As outras conjuntivites, então a conjuntivite alérgica, é importante a gente afastar o que está causando essa alergia. Então, se a gente já descobriu, o difícil é descobrir o que é. Então, às vezes, um acompanhamento junto com um alergista pode ajudar muito a gente, para a gente descobrir por que é que essa criança, normalmente uma criança, tem alergia. Se a gente descobriu, é ácaro, então manter a higiene da casa, cuidar do travesseiro, do colchão, evitar cortinas, tapetes, etc. Se for a um produto específico, obviamente retirar aquele produto do convívio da criança e etc. E a conjuntivite química é importante para prevenir o uso, por exemplo, de EPI, que é os equipamentos de proteção individual. Então, usar óculos se for fazer algum serviço, sei lá, de limpeza, alguma coisa assim, para evitar acidentes, né? Porque a conjuntivite química normalmente vem decorrente de algum acidente. Existe uma faixa etária com maior tendência para o desenvolvimento da conjuntivite? Conjuntivite, a infecciosa pode pegar qualquer faixa etária, né? Mas normalmente ela pega mais crianças e adultos jovens, tá? E a conjuntivite alérgica principalmente, ela pega mais crianças, mais meninos, costuma melhorar um pouco depois da puberdade, mas ainda até a juventude costuma permanecer, na idade adulta ela costuma melhorar um pouquinho. Quais são os tratamentos para a conjuntivite? O tratamento também ele varia muito com o tipo da conjuntivite, obviamente. A conjuntivite viral, a gente diz que tem que esperar passar, na verdade. Basicamente isso, se ela não tiver nenhum fator complicador. Porque ela é como um resfriado, então ela começa com sintomas leves, os sintomas pioram e depois os sintomas melhoram. A gente tem que esperar esse período, normalmente de 7 a 10 dias para ter essa melhora. Então, na conjuntivite viral, que é a mais comum, o que a gente faz é usar bastante colírio lubrificante, porque esse colírio, na verdade, ele não é um tratamento, mas como eu tinha falado no começo que um dos principais sintomas é o sintoma de olho seco, de areia no olho, o colírio lubrificante, ele tira esse sintoma, então fica um pouco mais agradável, assim, um pouco mais tranquilo de lidar com aquilo, porque é bem incômodo mesmo os sintomas. A conjuntivite bacteriana, ela precisa de um tratamento com colírio antibiótico, então por isso que a gente precisa identificar logo qual tipo que é e entrar com o colírio antibiótico, que só vai fazer sentido se ela for bacteriana. Outros tipos de conjuntivite a gente não precisa entrar. A conjuntivite alérgica, a gente tem alguns tipos de antialérgico que a gente pode entrar também, que são, normalmente a gente faz tratamento com colírios antialérgicos e tem essa questão que eu falei de manter sempre o tratamento da rinite, da asma, da dermatite também em dia, né, acompanhar as outras alergias também é importante. A conjuntivite química, foi que eu já citei também anteriormente, fazer a lavagem do olho bem rapidamente para que ela não progrida, né?
Todas elas se beneficiam do uso do colírio lubrificante por conta dessa sensação ruim de areia. E outra coisa que pode ajudar bastante nas conjuntivites, principalmente na viral e na alérgica, é fazer compressas geladas. Então, molhar uma gaze numa água gelada, não precisa ser soro necessariamente. Água boricada a gente não gosta, tá bom? Não é legal usar água boricada. Aí o paciente pode usar ou soro fisiológico ou água normal, mas pode ser uma água filtradinha, não tem necessidade de ser um soro fisiológico, tá? Desde que esteja geladinho, molha uma compressa, coloca, espera alguns minutinhos, faz isso várias vezes ao dia, costuma melhorar bastante a sensação ruim da conjuntivite, principalmente na alérgica, e o prurido também melhora a coceira, né? Tanto na alérgica quanto na viral. A conjuntivite tem cura? Sim, a conjuntivite tem cura. A maioria delas é uma conjuntivite autolimitada, com exceção da conjuntivite alérgica, né? Então, a maioria delas é autolimitada e elas têm cura. A conjuntivite viral, ela pode deixar na córnea, que é a lente mais externa do olho, ela pode deixar umas cicatrizezinhas e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, precisa de um acompanhamento para ver se não vai ficar cicatriz, principalmente quando são casos mais graves, tá? Que são casos, inclusive, que a gente precisa de entrar com algumas medicações além do colírio lubrificante. Mas isso o médico oftalmologista que tem que olhar e ver a gravidade e ver se precisa entrar ou não com a medicação. Então, ela pode deixar essa sequela, principalmente a conjuntivite viral. E a conjuntivite alérgica, ela tem um controle. Normalmente, como eu já citei, ela melhora na pós-puberdade ou na idade adulta. Mas a gente precisa controlar, assim como as outras alergias. Então, a gente tem que controlar para que não tenha exacerbações. Quais são as complicações que podem surgir em uma conjuntivite não tratada? A principal complicação da conjuntivite, principalmente a viral, foi essa que eu citei. Então, na verdade, o corpo que quer combater aquele vírus acaba produzindo alguns anticorpos e esses anticorpos podem deixar umas cicatrizes na córnea, que é essa lente mais externa do olho, a parte mais externa que fica sobre a parte colorida dos olhos, tá? Pode deixar umas cicatrizezinhas e isso pode abaixar um pouquinho a visão. Então, a gente precisa tratar com mais calma nesses casos. Principalmente isso. As conjuntivites, desculpa, só para complementar. As conjuntivites bacterianas, principalmente essas que eu falei do recém-nascido, que é por gonococo e é por clamídia, elas podem causar danos graves para o olho, com perfuração de córnea, são bem graves. Essas precisam ser tratadas com muito mais cuidado, muito mais carinho. Quais são os sintomas do terçol? Ele é uma infecção, uma inflamação, na verdade, que normalmente cursa com uma infecção também. Uma inflamação da pálpebra, então daquelas glândulazinhas que produzem gordura. Então, os principais sintomas do terçol são, normalmente a pessoa acorda com a pálpebra inchada, é a primeira coisa que ela percebe. Às vezes uma dorzinha na hora que pisca, parece que a pálpebra está um pouco, alguma coisa estranha ali, uma dorzinha leve. Depois ela acorda com a pálpebra inchada e ela fica inchada difusamente, a pessoa não consegue perceber logo no começo que tem alguma coisa em específico. E aí conforme passa um dia ou dois, ela acaba percebendo uma bolinha, que foi exatamente aquela glândula que entupiu e começou a encher ali. E aí causa essa bolinha pode dar uma sensação de areia também, mas bem localizada. A pessoa sente que na hora que pisca, aquela bolinha está arranhando o olho, diferente da conjuntivite, que é uma sensação difusa. A pessoa sente dor no olho, a pálpebra fica bastante demasiada e vermelha, e pode sentir um pouco de calor no local também. O terçol é contagioso? Não, diferente da conjuntivite, o terçol não é contagioso. Porque a causa dele não é a infecção primária, né? A causa dele é o acúmulo daquela gordura na glândula. Então, normalmente forma uma rolhazinha de gordura que impede que aquela gordura saia e aquele acúmulo causa inflamação e as bactérias vêm e se aproveitam daquilo ali. Então, não é a bactéria em si que causou a
o problema. Então não é contagioso, não precisa afastar, não precisa ter medo, não vai pegar de uma pessoa para outra, tranquilo. Como é feito o diagnóstico do terçol? O terçol é a mesma coisa, a gente precisa fazer o exame clínico e aí a gente vai perceber que tem essa bolinha, tem essa nodulação e a gente consegue ver também no aparelho, na lâmpada de fenda, às vezes, até um pontinho de que a gente chama de flutuação, então um pontinho por onde está entupido, a gente consegue enxergar isso, tá? Mas é basicamente pelo exame clínico. Qual o tratamento para o terçol? E tem diferença entre os tratamentos do terçol e da conjuntivite? Tem diferença. No tratamento do terçol, normalmente a gente entra com alguma pomada que tem antibiótico e tem um anti-inflamatório, porque tem uma infecção secundária ali. Então a gente faz o tratamento, passa a pomada para tratamento normalmente de 7 a 10 dias de uso. Em alguns casos a gente passa um pouquinho mais. Importante já lembrar agora que eu estou falando dessa pomada. Muita gente guarda o restinho da pomada para usar em outra hora, sabe? Usa um pouquinho, vê que melhorou, aí aparece outro terçol ou outra coisa parecida ali na pálpebra, alguma irritação, a pessoa fica usando. Essas pomadas normalmente têm corticoide. O corticoide causa efeitos colaterais para o olho, que é o aumento da pressão e pode causar catarata no olho. Então, a gente passa, obviamente, mas com acompanhamento médico, com um período pré-estabelecido. Então, se vai usar 7 dias, é 7 dias. É importante a gente não ficar se automedicando com esses colírios, principalmente os que têm corticoide, né? Mas, enfim, nenhum colírio com medicação. O único colírio que a gente pode usar aí à vontade, ou colírio ou pomada, são os lubrificantes, tá? Então, esses aí, óbvio que com a indicação do oftalmologista, mas esse você pode ter ali a tiracolo, tô com uma irritação no olho, pinga um lubrificante, não tem problema nenhum. Agora, colírio com medicação ou pomada com medicação, não pode. Mas voltando ao tratamento, então normalmente a gente passa a pomada e normalmente a gente pede para fazer compressa com água morna. Ao contrário da conjuntivite, que é com água gelada para tirar a coceira, no terçol a gente faz com água morna. Por quê? Além de dilatar um pouco a própria glândula, ela solubiliza aquela gordura e pode ajudar a desentupir aquela glândula e vazar e melhorar, tá? Então tem até um tratamento assim bem comum, bem popular, que o pessoal brinca de esquentar uma aliança e colocar no olho. Funciona isso? No final até funciona, sabe? Funciona porque é aliança, porque é ouro, porque é alguma coisa assim? Não, funciona porque esquentou. É óbvio que não é tão eficiente quando você fazer uma compressa com água, que a superfície é maior, etc. Mas funciona. Sobre a compressa, é importante ressaltar que a pele do olho é a pele mais fina que a gente tem no corpo. Então tem que ser uma temperatura dessa compressa, uma temperatura de uma madeira, uma temperatura de banho, assim, tem que ser alguma coisa, não pode ser uma compressa extremamente quente. O terçol costuma surgir em alguma faixa etária específica? O terçol ele pode aparecer em qualquer faixa etária, tá? Mas o terçol está associado a uma doença chamada blefarite, que é o aumento da secreção da gordura dessas glândulas e uma gordura que a gente chama de disfuncional. Então não é uma gordura saudável que nasce, que está saindo daquela glândula. É uma gordura normalmente mais amarelada, mais espessa, espumosa. Isso é a blefarite. A blefarite, ela está mais associada em pessoas um pouco mais velhas, normalmente mulheres após a menopausa. Então pode ter uma piora do terçol nessa faixa etária. Mas não tem uma faixa etária específica, pode dar em qualquer faixa etária, desde criança, tem bastante, adulto jovem. Ao longo de toda a vida a gente pode ter o terçol. Quais são as doenças que podem estar associadas ao terçol? Então, o terçol, ele é recorrente em pacientes que têm blefarite, né? E a blefarite, ela está muito associada com doenças de pele, como rosácea, que é quando tem as bochechas bem rosadinhas, às vezes com bastante acne, ou não tem rosácea, mas tem pele muito acneica, também tem uma propensão a ter blefarite e, consequentemente, o terçol.
Quem tem dermatite seborreica, então aquelas caspinhas, pode dar na cabeça, no cílio, na sobrancelha, também tem uma tendência maior a ter blefarite, e tudo isso pode aumentar a chance de ter terçol. É possível prevenir o terçol? Sim, é possível prevenir o terçol, e essa prevenção está muito associada ao tratamento da blefarite. Então, é importante manter sempre a higiene dos cílios. Então, a gente precisa tirar, como se fosse tirar aquela gordura, aquele excesso de gordura que é produzido nessa beiradinha dos cílios, tá? Então, a gente tem alguns produtos específicos no mercado, na farmácia consegue achar 3 produtos, se eu não estou enganada, para tratamento específico de terçol, de blefarite, para higiene da pálpebra, mas também pode ser shampoo neutro de criança, aqueles chega de lágrima. Pode só pingar uma gotinha na mão, fazer uma diluição na própria mão, ou pegar um outro frasquinho, diluir o shampoozinho com um pouco de água bem limpa e lavar os cílios. Como que é essa limpeza dos cílios? Vai pôr um pouquinho, fechar os olhos, lavar bem a raiz dos cílios e enxaguar. Não pode deixar o shampoo cair dentro do olho, porque apesar de ser o chega de lágrimas, ele arde um pouquinho ainda, tá? Então, lavar bem os cílios, assim como a gente lava os cabelos todos os dias, por exemplo. Então, diariamente, fazer essa limpeza, principalmente para quem tem blefarite ou para quem tem o terçol de repetição. Isso é importante. Outra coisa importante para quem tem muito, evitar que fique tendo, e para todo mundo, na verdade, que é importante tirar bem a maquiagem. Então, pode usar maquiagem à vontade, não tem problema, pode usar rímel, mas chegou em casa, precisa tirar aquilo com cuidado. Se for usar algum colírio, algum demaquilante daqueles bifásicos que tem um pouquinho de óleo, precisa tirar o óleo depois, então pode usar o demaquilante, mas depois precisa lavar para tirar aquilo, tá? E eu sempre falo para as mulheres, né, que evitar passar o lápis na saída das glândulas, que é o que os maquiadores chamam de linha d'água, que é por dentro dos cílios, porque isso pode acabar entupindo as glândulas e piorando o quadro. Então, se for possível, passa por fora dos cílios, tanto embaixo quanto em cima, não evitar que o lápis ali acabe entupindo a saidinha da glândula e piorando o terçol, tendo mais terçol. O terçol tem cura? Sim, o terçol tem cura. O terçol em si, como é a inflamação, normalmente foi o que eu expliquei. Ele melhora em cerca de 2 semanas, aquela inflamação some. A única forma que ela pode ficar como o calásio, que aí a gente precisaria fazer a cirurgia. Mas mesmo assim, tem cura, não é uma coisa que não tenha. Importante lembrar que quando ele fica assim por muito tempo, é importante a avaliação do oftalmologista também para diferenciar de alguns tumores de pálpebras, tá? Existem alguns tumores das glândulas da pálpebra que são muito parecidos com o terçol. Então é legal passar por um oftalmologista, às vezes até um especialista em pálpebras, para ver se aquilo é realmente só um terçol ou se é um tumor associado. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.